Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu achei esse assunto muito legal de trazer pra vocês aqui e eu acho muito legal falar sobre isso porque muita gente hoje em dia ainda tem medo do inglês. E eu quero falar pra vocês, eu não vou dividir esse vídeo em tópicos não, mas eu vou fazer um bate-papo com vocês e eu quero falar como que eu aprendi. Bom, a primeira coisa, as pessoas têm muitas dúvidas de o que fazer para começar o primeiro passo para elas aprenderem o inglês. Como que uma criança começa a falar? Ela vai para a escola, ela aprende a escrever, o que ela faz? Ela ouve as pessoas no seu ambiente e ela aprende algumas palavras. Em algum momento, você vai chegar para essa criança e vai falar assim, fala isso, e ela vai falar. Ela vai começar a repetir. Então, o mais importante para você aprender a falar inglês é você ouvir. Acostuma o seu ouvido com a língua inglesa. Você precisa ouvir música, muita música. No fone de ouvido é melhor ainda, porque você vai ouvir sem nenhuma interferência externa para te atrapalhar. Você vai ouvir as palavras mais claramente. Escolher artistas que cantem de forma mais pausada. Eu vou colocar bastante dicas assim na tela e no box de informações que vão ajudar bastante vocês com isso, tá? Nomes de artistas e tudo mais. Assistir filmes sem legenda em português, ok? Áudio em inglês e legenda em inglês. Aí você vai me dizer assim, porra, como que eu vou entender? Eu não vou entender nada. Você vai ouvindo tanto aquela palavra, tanto e vendo aquela pessoa fazer um gesto ou fazer alguma coisa depois de falar aquela palavra, que você vai começar a entender o significado da palavra sem precisar traduzir. Uma coisa que é importantíssima também, larga o dicionário. Se toda vez que você for escrever um texto para alguém em inglês, que você for escrever alguma coisa em inglês e você pegar tudo, copiar e colar no dicionário, você vai se perder. É bom você aprender o significado, o sentido das palavras e não o significado, não a tradução. Se você aprender o sentido, você vai falar inglês muito melhor do que quem fica o tempo inteiro pegando uma palavrinha e traduzindo, outra e traduzindo. Isso é muito importante. Esses dias uma pessoa me deixou um comentário num vídeo meu, da Candidíase, me criticando porque disse que eu era a americana, porque eu falei uma palavra em inglês. Quando você fala inglês fluentemente, acontece o seguinte, é como se fosse um botão. Se eu falar uma palavra com sotaque em inglês, é assim, é um switch. Eu ligo o botão do inglês e começo a falar inglês. Quando eu estava na Suécia, eu tinha que falar com meu namorado, com a família dele, com a minha sogra, com o meu sogro, com todo mundo eu tinha que falar inglês porque eu não falo sueco ainda. Então é assim, eu estava fazendo um vídeo falando em português e do nada eu precisei falar uma palavra em inglês, uma. E isso mudou dentro da minha mente que eu tinha que começar a falar inglês. Porque eu estava num ambiente onde eu só falava inglês e eu falei uma palavra em inglês, eu estava com dificuldade para achar palavras em português porque eu estava diariamente, durante 3 meses, só falando inglês. Então foi difícil para mim não começar a falar inglês como se fosse uma coisa automática. Aquilo não foi para eu me exibir ou qualquer coisa do tipo, porque eu não tenho necessidade disso. Quem fala inglês fluentemente sabe. Quando você começa, quando você fala uma palavrinha que tem um sotaque em inglês, nem precisa... Às vezes você se confunde, não consegue achar uma palavra em português. Isso acontece, gente. Acontece. Eu tive que falar tea tree oil. Quando eu falei isso, eu falei because, porque eu comecei a falar, pra mim foi como se fosse um switch, como se fosse um botão. Eu liguei o botão do inglês e comecei a falar o inglês. Então é assim, eu li, outra dica também é ler vários livros em inglês, preferencialmente livros que você já leu em português. Porque aquela memória que você tem daquele livro, ela vai te fazer lembrar, na hora que você estiver lendo ele em inglês, você vai começar a ficar mais íntimo da gramática e vai começar a entender melhor o significado das palavras sem precisar ficar traduzindo. Uma coisa muito legal também é escrever. Uma vez um professor me disse que tudo que você escreve você nunca mais esquece. Pegar palavras e passar para o papel. Caneta e papel, gente, não é no computador e não é no celular. Pegar
caneta, um lápis e escrever a palavra que você aprendeu. Depois que você escreve, você nunca mais esquece, tá bom? Eu tô pensando seriamente em fazer um vídeo em inglês, porque eu vejo o canal que a Camila Coelho, ela tem 2 canais, ela tem um canal em inglês e um canal em português. E no canal dela em inglês tem muito brasileiro que quer aprender inglês e que tá ali porque ela é brasileira e ela tem o sotaque de brasileira e ela fala mais pausadamente. Então é mais fácil de entender o inglês dela do que o inglês de uma americana nativa. Ou um americano nativo. Então eu tô pensando seriamente em fazer um vídeo falando inglês. Sou muito tímida, mas eu tô pensando seriamente. E eu quero que você me diga nos comentários e dá um joinha no vídeo se você quer que eu faça isso. Outra coisa também que é bem legal de ressaltar é o seguinte: quando você tá aprendendo inglês, você precisa falar. Perca a vergonha. Você está fazendo curso junto com um amigo seu, você está estudando por conta própria na internet. Hoje em dia, gente, tem muita fonte de informação, muita fonte. Então não há desculpa para você dizer, ai, eu não tenho como. Cara, se você tem um smartphone, você bota crédito no celular ou você pesquisa na internet, usa o Wi-Fi, vai no Google, vai nos sites onde tem várias dicas, baixa filme, assista filme online, assista vídeos no YouTube, assista YouTubers americanos para você se acostumar a ouvir o inglês e fale. Fale sem vergonha, sem medo de errar. O que mais prende as pessoas, o que mais impede as pessoas de falar inglês é a vergonha, é a timidez. E a vergonha, ela tá ligada ao medo de errar. Eu fiquei anos da minha vida sabendo muito de gramática em inglês, sabendo muito da teoria, mas eu não queria falar porque eu tinha vergonha de falar alguma coisa errada. Até hoje eu falo muita coisa errada, mas pela minha falta de vergonha e pela necessidade que eu tenho de falar inglês, eu preciso falar com meu namorado, ele não fala português. Se eu não falar inglês, eu tô ferrada, a gente não se comunica. Então, pela minha necessidade agora de falar inglês, surgiu essa coisa do meu inglês, eu ter que falar, então eu tô cada vez melhor. Entendeu? Então, assim, perca a sua vergonha de falar alguma coisa errada. Erre, mas vá lá e faça de novo e faça melhor. Tá? Dê essa oportunidade pra você. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil pra você. Me deixe um joinha nesse vídeo se você gostou desse tipo de vídeo, pra eu fazer uma segunda parte com as dúvidas mais pertinentes. Compartilhe o vídeo com todo mundo também, porque quem quer aprender inglês precisa de dicas. Quanto mais dicas, melhor. Tá bom? Muito obrigada por assistir o vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!